Olá, irmãos, a paz do Senhor, muito bom estar com vocês mais uma vez. Meu coração se alegra muito pela oportunidade de estar com vocês mais um tempo, de compartilhar a palavra de Deus, de meditar a respeito dela. E eu queria falar a respeito de um assunto muito importante: ansiedade. Ansiedade é um mal que nos assola, ainda mais nesse tempo em que a gente vive um período de confinamento, vivemos preocupados com o que vai acontecer, com o futuro, com o dinheiro, com os recursos, com a nossa saúde. Tudo isso nos traz muita ansiedade. E a ansiedade, queridos, é uma ameaça verdadeira à nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que Jesus deixou para nós na sua palavra e meditar um pouquinho sobre esses aspectos da ansiedade e como a gente pode colocar a nossa fé, a nossa convicção naquilo que Deus pode fazer por nós. Vamos ler então a Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Eu vou ler o versículo 22 e 23 e depois o versículo 30 e o 31, os versículos 30 e 31. Então vamos lá, queridos. Lucas 12, 22 e 23. E Jesus disse assim, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Agora versículo 30 e versículo 31. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Querido, eu queria te perguntar uma coisa. Você anda ansioso? Eu acredito que sim. Todos nós, em algum grau, temos andado ansiosos pelas coisas que estão nos sucedendo. A gente não sabe o que vai acontecer, o que vai dar disso tudo, quanto tempo a gente vai precisar ainda ficar confinado, quanto tempo a gente vai poder ter recursos, o nosso recurso vai durar até quando. Todas as pessoas têm essas preocupações, as preocupações com a nossa saúde, com as pessoas que nos cercam, com os queridos da nossa família, aqueles que têm algum tipo são mais suscetíveis a essa doença que está afligindo o mundo inteiro. E essas preocupações são legítimas, mas essa ansiedade, ela faz mal para a gente. E há várias causas dessa ansiedade. Primeiro, a ameaça real que a gente está vivendo. A gente vive um tempo de ameaça de muita gente preocupada com o emprego, muita gente preocupada com o dinheiro, com o salário, com os recursos, com as contas que estão chegando para pagar, muita gente preocupada com a saúde, e isso nos traz medo, e esse sentimento de medo nos atemoriza. E eu tenho certeza que muita gente tem passado por problemas psicológicos, problemas terríveis que estão desestabilizando as pessoas. A gente está vendo até estatísticas aí de que os casais estão se separando mais nesse período, há muita desavença, violência doméstica tem aumentado. Isso tudo é fruto desse momento de tanta tensão que a gente está vivendo hoje, queridos. E eu queria dizer para você que a gente tem efeitos dessa ansiedade que nos trazem muito mal. A gente tem reações físicas, e existe aí pesquisas de que mais do que 50% das doenças que nos assolam hoje são doenças psicossomáticas, que muitas são frutos de ansiedade. As pessoas estão buscando a paz, mas não encontram a paz. E muitas vezes a gente também tem reações espirituais dessa ansiedade, porque a ansiedade, ela nos afasta de Deus. Onde a ansiedade começa, termina a nossa fé. E a ansiedade, ela gere, incredulidade. As pessoas ansiosas têm a tendência de serem incrédulas, de não acreditarem no sobrenatural de Deus. E a gente fica preso apenas a essa realidade aqui. Mas o que é, na realidade, a ansiedade? Não é desprezar
as necessidades do corpo. Não é, a gente não tem que desprezar aquilo que a gente precisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver um mundo irreal, não. Nós vivemos num mundo real em que a gente precisa trabalhar, a gente precisa batalhar para o pão de cada dia. E a ansiedade não é proibir que você seja previdente, por exemplo, em relação ao futuro, você pensar no futuro, você fazer planos para o futuro, mas isso não é ansiedade. Você pode ser uma pessoa que pensa no futuro, que planeja o futuro, uma pessoa que realmente seja, que tenha vontade de progredir. Isso não é ansiedade. A gente não precisa ficar ansioso por essas coisas. Querido, Jesus não proíbe que nós sejamos previdentes. A gente pode ser previdente, a gente pode planejar o nosso futuro. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente não pode ter uma preocupação ansiosa. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é coisa nenhuma mesmo. E Pedro, o apóstolo Pedro, fala o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é que a gente seja isento de dificuldades, nós vamos enfrentar dificuldades. Essa terra aqui, mais do que nunca, a gente está sentindo a dificuldade na nossa pele, mas a gente precisa lançar a nossa ansiedade diante de Deus. A ansiedade, querida, é destrutiva, porque ela destrói a nossa confiança em Deus. A palavra inquietação aqui que Jesus está falando, ela pode ser traduzida como constante suspense. E a ansiedade, ela vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. É exatamente isso. A ansiedade, ela te puxa para a direção oposta. Alguém já disse o seguinte: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. E sabe de uma coisa? A ansiedade, ela é enganosa. Por que ela é enganosa? Porque ela tem o poder de criar um problema aonde não existe. Muitas vezes nós ficamos ansiosos por uma coisa que nem aconteceu ainda. Ah, meu Deus, e se acontecer isso? E se são só suposições, coisas que nem aconteceram de fato, e a gente já fica ansioso por causa dessas coisas. Então a gente precisa se livrar desse engano da ansiedade. E a ansiedade, ela tem o poder também de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolver e a nossa capacidade de confiar em Deus. As pessoas ansiosas, queridos, elas são como aqueles espias, né, de Israel, que foram lá ver a terra que emanava leite e mel. Quando Josué e Caleb foram com mais outros espias para sondar a terra, quando eles voltaram, Josué e Caleb tinham uma opinião a respeito do que encontraram lá, mas os outros espias não. Olha, eles são gigantes, a gente não vai conseguir entrar naquela terra. Mas era uma terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Eles iam entrar naquela terra. Então, a ansiedade faz com que as pessoas tenham visões diferentes sobre a mesma situação. E eu quero dizer para você o seguinte: aonde começa a nossa ansiedade, termina a nossa fé. Uma outra coisa importante é que a ansiedade é completamente inútil. A palavra de Deus diz o seguinte, que você não consegue acrescentar um côvado à sua vida por estar ansioso. Ou seja, o que significa côvado é uma medida de distância, né? Mas na realidade, o que a palavra está dizendo, que você não consegue acrescentar um côvado, é que você não consegue aumentar a sua vida, o seu tempo de vida, por estar ansioso. Não é porque você está ansioso que você vai resolver o problema. Você só está trazendo mal para você. Você não consegue prolongar a sua vida porque você está ansioso. A ansiedade, ela vai matando você aos pouquinhos, porque ela vai minando a sua fé, minando a sua resistência, ela vai minando os seus sonhos, a sua saúde, ela vai minando a sua confiança em Deus. E quando a gente está ansioso, a gente teima em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. Quando a gente quer resolver as coisas por nós mesmos e a gente tira a confiança em nosso Deus, de que nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas, então a gente deixa a ansiedade tomar conta da nossa vida. E a ansiedade também, querido, ela é inimiga do bom senso. Pode reparar que as pessoas ansiosas cometem muitos erros, falam demais, as pessoas fazem julgamentos. É uma perda de tempo a ansiedade, porque ela acaba atraindo coisas em relação ao problema que na realidade ainda não existem.
A gente precisa viver um dia de cada vez, amado. A gente precisa procurar que o nosso amanhã não seja um amanhã de expectativas ruins. E uma outra coisa interessante é que a ansiedade ela é cega. Ela tira a nossa visão. Quando você está ansioso, você não consegue enxergar com clareza uma determinada situação. Você deixa de confiar na providência de Deus. E uma outra coisa que vem junto com a ansiedade, ela é incrédula. A ansiedade nos leva a perder até o nosso testemunho cristão, porque a gente acaba não confiando no Senhor em que a gente crê. Como é que a gente pode vencer a ansiedade, então? Saber primeiro que o nosso Deus nos conhece e sabe de todas as nossas necessidades. É isso que Jesus disse nessa palavra aqui, no versículo 30. Ele diz que ele conhece todas as nossas ansiedades. Ele fala dos lírios do campo. Os lírios do campo que se vestem de uma forma tão linda. Por que você está tão preocupado com o que você vai se vestir? Uma outra coisa interessante é que a gente precisa saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Experimenta se dedicar, ser voluntário, estar na presença de Deus, trabalhar para Deus, e Deus vai cuidar das suas necessidades. Não é que a gente vai negligenciar o nosso trabalho, nem o que a gente tem que fazer. Não, nós precisamos ser equilibrados, precisamos saber até onde a gente precisa ir. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, então Deus cuida de você. Queridos, nós somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo sobre as nossas vidas, em todos os aspectos da nossa vida, no nosso casamento, no nosso lar, na nossa família, na nossa vida profissional, até no nosso lazer. Então, querido, a promessa é que quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. E, por fim, aqui, saber que nós devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. O que é um investimento? É o seu dinheiro? Não. É o seu tempo, aquilo que você dá mais importância, o seu coração. A Bíblia diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. É isso, amado. Onde está o seu coração? Para onde você está apontando? Se os seus objetivos, se o seu tesouro, que aquilo que você deseja na sua vida está apontado na direção de Deus, então você não precisa ficar ansioso, porque tudo o Senhor há de cuidar por você. A grande questão é: onde está o seu tesouro? Isso faz com que você não fique ansioso, porque você sabe que se as suas preocupações estão na mão de Deus, então Deus vai cuidar de tudo. O nosso tesouro, querido, está nos céus, no reino dos céus. Por isso a palavra diz que a gente precisa buscar o reino primeiro. É isso que Jesus falou. Busque o reino primeiro e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Busque o Senhor nesse tempo de dificuldade. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e você vai ver o livramento de Deus sobre todas as coisas. Não é que a gente não passe por dificuldades, que o problema vai acabar assim como um estalar de dedos. Não, querido. Mas a paz é o árbitro no seu coração. Você vai ter paz e vai ter segurança para passar por esse momento difícil sem ficar ansioso e confiando na provisão e na segurança que há no nosso Senhor. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.